Oi, meu nome é Julia Zagantini Tartaglia e hoje eu tô gravando um vídeo aqui especialmente para todas as fãs de Taylor Swift. Hoje é dia 1º de agosto e para todo mundo que é fã de Taylor Swift, agosto não é simplesmente um mês qualquer. É um mês onde se passa o nosso tão famoso triângulo amoroso que está contido no álbum Folklore. Só que eu fiquei pensando com os meus botões, por que não relacionar a história da música com um livro? Então cá estamos nós. Primeiramente, eu acho que eu preciso justificar e explicar algumas coisas, porque senão você pode se embaralhar. Eu tenho escutado bastante músicas dela no momento, e August, enfim, o álbum Folklore no geral, é um que eu escuto já faz um certo tempo, desde o ano passado. E aí o que acontece é que só agora eu fui procurar entender um pouquinho mais sobre o que Cardigan, Beth e August falam, né? Porque até então eu descobri que as três músicas são interligadas. E resumidamente, a Taylor ela conta a história de três personagens fictícios. Um deles não é nomeado, que no caso seria a nossa tão famosa August ou Augustine. Nessas três músicas, a Taylor acaba contando uma história de um triângulo amoroso que ocorre entre a Beth, o James, se não me engano, e a Augustine. A Beth ela é apaixonada pelo James e o James é apaixonado pela Beth, só que ele acaba entendendo as coisas um pouco erradas. Olha, passou um passarinho. Tchau, passarinho. Gente, tá passando vários passarinhos. Talvez vocês vejam mais vezes. Enfim. A Beth é apaixonada pelo James, o James é apaixonado pela Beth. Só que num certo momento ela quer dançar, porque eles estão numa festa, e o James não quer dançar com ela. E aí ela acaba dançando com um amigo, alguma coisa assim. Só que o James não gosta dos amigos dela, ele acha os amigos dela estúpidos e não sei o que, não sei o que lá. E eles acabam brigando. Só que ele entende as coisas errado. Ao invés dele ficar só com ciúmes e depois baixar a bola dele, ele acaba entendendo que a Beth não gosta tanto dele assim, enfim. E aí o que acontece é que ele tá lá um belo dia andando na rua e uma certa garota convida ele pra entrar no carro dele, que no caso seria a nossa tão famosa e tão conhecida Augustine, ou a August. A gente chama ela assim porque na verdade a gente não sabe qual que é o nome dela, não é citado, só que como ela conta a versão da história dela na música de August, a gente fala que ela é August Augustine, enfim. E aí o que dá a entender é que eles meio que têm um romance de verão e eles acabam se envolvendo nesse meio tempo. Só que uma certa fofoqueira, que é a Inês, conta pra Beth o que tá acontecendo, tipo, nossa, viu o James entrando num carro que não era seu. E aí ela fica muito chateada, ela vai atrás pra conversar com ele, e no fim ele pede desculpa, ele canta uma música pra ela pedindo perdão, e que não sei o que não sei o que lá. E aí no fim das contas, a Taylor dá a entender de que eles acabam ficando juntos no final. Só que o que a gente acaba descobrindo depois é que pra August aquilo foi muito mais do que um simples caso de verão e ela realmente se apaixonou tremendamente pelo James. Então daí que sai a música August, né? Ela conta sobre como foi amar ele e sobre como foi perdê-lo, mesmo sabendo que na verdade desde o início ele nunca foi dela. Enfim, e aí é que nós nos encontramos todo 1º de agosto cantando essa música, porque afinal de contas eles se envolveram em agosto, eles vivenciaram o romance deles em agosto. É isso. E aí eu não sei vocês, mas toda vez que eu escuto essa música me emociono porque eu acho ela tão bonitinha, tipo, assim, a situação da August é muito triste, mas ao mesmo tempo, ver o quanto ela amava ele e o quanto doía pra ela, tipo, nunca ter sido dele ou ele nunca ter sido dela, sabe? É triste. Ao mesmo tempo, a música também tem aquela coisa nostálgica, sabe? Porque é como se ela sentasse numa mesa com um chazinho dela do lado e contasse de como foi se apaixonar por um cara, como foi vivenciar um romance que de certa forma até era um pouco proibido e depois perder ele para outra pessoa, porque afinal de contas ele nunca foi apaixonado verdadeiramente por ela. Então, é uma música muito tristinha e é uma música muito, não sei, mas eu gosto muito dessa coisa nostálgica que a August tem, sabe? Justamente essa questão de contar histórias. E aí, pensando em contar histórias, o que é melhor nisso do que os nossos tão queridos e amados livros? Sim, eu vou falar hoje sobre Quando Te Vejo, da Holly Miller. Primeiramente, eu preciso contextualizar que eu já falei sobre esse livro aqui no canal, inclusive este foi o segundo vídeo, que era sobre as minhas leituras do primeiro semestre de 2023, e também a tag 50%, né? Respondendo algumas perguntas sobre essas leituras. Só que o que acontece é que eu não tive a oportunidade de entrar tanto nesse universo e contar tanto da história pra você, porque afinal de contas, não tinha tempo, tinha muito livro pra falar, enfim, foi complicado. Então cá estou eu gravando meu primeiro vídeo te indicando um livro pensando em uma música da Taylor Swift. Eu espero que vocês gostem. Primeiro de tudo, o que eu vou dizer agora pode acabar confundindo você, porque eu acabei de te contar toda a história que se passa em Folklore. E
agora eu preciso que você esqueça dela. Por quê? Porque se você for querer ler esse livro pensando nesse triângulo amoroso, você provavelmente vai se decepcionar. Não é que não tenha, porque tem. Quando você lê, você acaba compreendendo algumas coisas. Só que é mais capaz de você encontrar a personagem principal como uma Beth e ver outra garota como a August do que compreender a real razão para estar falando sobre este livro aqui hoje. Eu expliquei sim a história de folclore, mas o que eu preciso que você entenda é que esse livro ele tem muito mais sentido com a August em si e com a história que a August ou a Augustine, ou enfim, a garota não nomeada vivenciou na vida dela, do que sobre a Beth ou o próprio James. Prometo pra vocês que esse personagem não tem nada a ver com o James e que vai ficar tudo bem, tá bom? Fiquem tranquilos, essa vai ser uma leitura, eu juro que vai ser uma leitura tranquila. É preciso que você apague um pouquinho toda essa história do triângulo amoroso e foque só na August. Porque o que acontece? Nesse livro, ela não é trocada, ela não é tratada como segunda opção, nem nada do tipo. Mas o que acontece é que esse livro ele tem a mesma pegada nostálgica que August, como eu disse, possui. Agora é a parte em que eu falo sobre o livro para contextualizar e depois falar melhor sobre. Eu vou começar apresentando os personagens do livro e depois eu explico um pouquinho sobre a trama. Aqui nós temos dois personagens principais que são a Kelly e o Joel. A Kelly tá passando por um momento muito difícil na vida dela porque ela acabou de perder a melhor amiga. E não tipo, brigamos ou nos distanciamos, mas a melhor amiga dela morreu. E o que acontece é que as duas eram como irmãs, elas se tratavam como irmãs, elas sonhavam juntas em fazer viagens, elas faziam planos juntas. E o que acontece é que do dia pra noite esses planos são todos interrompidos porque a Grace, que é a melhor amiga dela, morre. Tanto é que no começo do livro você acaba experienciando junto com a Kelly esse luto que ela vivencia, né? Porque afinal de contas, todos os sonhos que a personagem tem e toda a visão de mundo que ela tem agora é moldada pelos acontecimentos da vida dela. Então, agora que ela perdeu a melhor amiga, que era tipo tudo pra ela, a vida dela tá meio sem graça, xoxa e capenga. Sim, agora ela não tem mais nem visão de futuro, ela não tem mais sonhos, ela meio que, tipo, matou tudo dentro dela, porque agora que a melhor amiga não tá mais lá pra vivenciar junto com ela, não faz mais sentido ela seguir em frente com tudo isso. Tipo, ela meio que se acomoda e fala, tá, é isso aí, vamos aceitar porque a vida é assim e agora eu vou viver na merda pra sempre. E aí, por um outro lado, nós temos o Joel, que também é outro personagem extremamente quebrado. Aqui a gente entra com umas questões mais fantasiosas, porque afinal de contas, o que o livro conta é que o Joel, que é o nosso personagem masculino principal, tem sonhos proféticos. E resumidamente sonha com as pessoas que ele ama. Então, muitas das vezes os sonhos são bons, assim como ele tem sonhos ruins, porque afinal de contas, é sobre isso que se trata o futuro, né? Ele sempre vai ser bom e feliz o tempo todo. Então, ele acaba tendo esses sonhos e ao longo do tempo, isso meio que acaba... Tem uma borboleta no vidro. Se ela entrar aqui, eu corro. Tudo bem, ela foi pra lá. Passou uma outra borboleta maior do que ela. Acho que elas estão discutindo agora. Não, ela foi embora. Tudo bem. Tranquilo. O que acontece é que ao longo do tempo, esses sonhos exigem tanto da saúde mental do Joel, porque afinal de contas, saber sobre o futuro não é uma coisa boa, que ele acaba sofrendo consequências fisicamente falando. Então, por exemplo, ele para de dormir, porque se ele dormir, ele vai sonhar com alguém importante, e ele não quer saber do futuro, ele não quer sonhar com essas pessoas. Se ele baixar a guarda e se abrir para outras pessoas, a probabilidade de ele começar a amar alguém, ter sonhos com essa pessoa também é grande. Então, no fim das contas, é um personagem que sofre muito durante todo o desenvolvimento do livro e acaba descobrindo muitas coisas nesse meio da história também que, enfim, consomem muito dele. E aí cá estamos nós com os nossos dois personagens principais apresentados. A história dos dois começa quando ele não tá bem, ele precisa comer alguma coisa urgentemente, e ele para numa lanchonete. Enfim, ele é atendido, tudo, ele come o que ele precisa comer, só que ele tá tão cansado, ele tá tão nas nuvens, ele tá tão assim, viajando na maionese, que ele se esquece de pagar e vai embora. E aí o resto do dia passa tranquilamente, e aí no fim, quando a Kelly tá limpando a lanchonete pra fechar, ele entra na lanchonete totalmente envergonhado, porque afinal de contas ele saiu sem pagar, mas não foi na maldade, paga o que ele comeu e agradece. O que acontece é que a Kelly acha ele extremamente bonitinho, e aí como ele volta pra pagar e ainda é fofo, a Kelly meio que cria uma quedinha por ele. Só que aí, como eu disse, tem aquela coisa, né? O João não tem interesse em se envolver com ninguém, porque ele sabe que as consequências disso são muito ruins pra ele. Então, subitamente, ele passa a frequentar a lanchonete, ele vai lá todos os dias tomar café, e ele meio que acaba conhecendo mais de pertinho a Kelly. Tanto é que tem um momento no livro em que ele fala que todos os dias que ele vai lá, ele espera encontrar com ela. É muito bonitinho, é um romance muito assim, água com açúcar.
só que ao mesmo tempo não é. E é isso que eu vou te contar agora. Ela acaba encontrando um apartamento mais próximo à lanchonete, que facilitaria muito a vida dela para ir pro trabalho. E o que ela não descobre é que, coincidentemente, esse apartamento é o apartamento vizinho ao do Joel. Ou seja, ela se torna vizinha. Tipo, ele mora em cima e ela mora embaixo. Tipo isso. E aí, como você já pode imaginar, por se tratar de um romance, relutantemente eles acabam se envolvendo. Relutantemente porque, assim, como eu disse, o Joel não tem interesse nenhum em se apaixonar por outras pessoas. Só que é muito bonito porque, ao mesmo tempo em que ele não se sente pronto pra amar de novo, a Kelly traz de volta pra ele sentimentos, sensações e, assim, pensamentos que ele já tinha enterrado há muito tempo. Então, só de ver ela de manhã na lanchonete, sorrindo pra ele, durante a leitura você percebe que é como se a química do cérebro dele alterasse a ponto de que todos os problemas e todas as questões que ele tinha pra resolver consigo mesmo se apagassem por um momento, sabe? É como se a Kelly fosse o ponto de paz dele. Por isso que eu tô dizendo que pra você entender melhor esse livro é muito importante você apagar um pouquinho do que acontece no triângulo amoroso de August. Ela se torna, tipo, tudo que o Joel tem. É como se ela fosse uma Betty, só que a música dela combina muito mais com August. Entretanto, sempre precisa existir uma trama e nesse livro não é diferente. Eles acabam se envolvendo, eles acabam se apaixonando, eles acabam inclusive morar juntos. E as coisas estão muito bem, as coisas estão muito tranquilas, eles estão na paz de Deus, até que acontece tudo que o Joel mais temia na vida dele, que era sonhar com ela. Inclusive, isso é muito bonitinho, porque ao mesmo tempo em que o sonho representa um certo pesadelo do Joel se tornando realidade, é o momento onde ele conclui que ele realmente ama ela. Inclusive, esse é um dos obstáculos da relação deles, porque a Kelly tá o tempo todo dizendo: ei, eu te amo, você é sensacional, eu sou apaixonado por você. Enquanto ele tem esse receio, sabe? Do tipo, tá, eu gosto dela também, mas se eu disser que eu amo ela, provavelmente vou sonhar com ela, e provavelmente vou sonhar uma coisa ruim, e aí eu vou ficar triste, e aí ela vai ficar triste também, e aí vai dar errado. Enfim, o que acontece é que no sonho, o Joel descobre como a Kelly vai morrer. Ele sabe a data, ele sabe a hora, ele sabe o lugar. E como já aconteceu antes dele descobrir o futuro e fazer alguma coisa pra mudar, ele decide que vai fazer o mesmo, só que pela Kelly. Do tipo, tá, eu vou dar um jeito de salvar a vida dela, porque ela não vai morrer esse dia. E aí ele compartilha com ela, fala, olha, seguinte, sonhei com você e não foi bom. E aí, a partir dali, a missão dele se torna realmente salvar a vida da Kelly, contar pra ela o que acontece, porque afinal de contas ela precisa saber, e dar algum jeito deles virarem pra sempre. Só que o que acontece é que, ao contrário dele, a Kelly não quer saber nada. Ela não quer saber como ela vai morrer, ela não quer saber que dia ela vai morrer, ela não quer saber que horas ela vai morrer. Ela simplesmente quer viver toda a vida dela sem se preocupar com isso. Inclusive, o livro traz muito dessa questão de quão perfeitas são as coisas da forma como elas são hoje. Porque se a gente soubesse do futuro, provavelmente a gente não viveria na paz que a gente vive hoje. Então, assim, as críticas e as reflexões que esse livro traz são muito preciosas também. E como é de se imaginar, enquanto ele quer contar toda a verdade pra ela e, enfim, revelar tudo que ela precisa saber pra ela não morrer, e ao mesmo tempo ela não quer saber, os dois entram em conflito. Porque o Joel descobre que ele não consegue viver ao lado da Kelly todos os dias, tipo, dormindo e acordando ao lado dela, sabendo como ela vai falecer. E, tipo, não podendo fazer nada pra ajudar ela porque ela não quer. Isso afeta tanto ele que ele não se sente mais apto pra dar tudo que ela precisa nesse relacionamento. Então, enquanto ela quer vivenciar todos os dias da vida dela como se fossem os últimos, porque afinal de contas, pode ser, ele não consegue estar ao lado dela sabendo que ela vai falecer e que ela não quer saber como, que ela não tem interesse em mudar a situação. Então, resumidamente, o Joel percebe que ele não é mais o homem capaz de fazer ela feliz e ele termina com ela. E é aí que entra a parte de August. Por quê? Porque a partir daqui, a Kelly vai contando toda a perspectiva dela sobre os anos que se passam. Então, assim, passam alguns meses, ela ainda tá sofrendo, ela ainda tem saudade dele, e ela ainda escreve cartas pra ele. Se passa um ano e aí ela começa a aceitar ofertas de emprego que antigamente ela não aceitaria por conta do Joel, enfim, por conta de estar no relacionamento. E aos poucos ela vai se abrindo para outras possibilidades. Assim como o Joel, agora longe da Kelly, enfim, sem muitos motivos para continuar vivendo, passa a buscar também ser a sua melhor versão. Ele passa mais tempo com as pessoas com quem ele ama, ele dedica mais tempo para cuidar da saúde dele. E aos poucos você vai vendo que os dois, que antes eram pequenos, justamente por um dia terem se encontrado, terem se conhecido e terem mudado a vida de cada um,
vão crescendo aos poucos. E aí, a partir daqui, eu não posso dizer muito mais, porque eu provavelmente vou estar te dando spoiler. Mas o ponto é que quando você lê as cartas da Kelly, quando você vê ela contando sobre como a vida dela tem sido agora, depois dele, você lembra muito de algo. Inclusive, eu acho que se esse livro tivesse uma adaptação, provavelmente estaria na trilha sonora, porque faz muito sentido. Se você estivesse interessado pela história do livro e quiser ler, por favor, lê ele e depois escuta August e me fala o que você achou. Porque assim, na minha cabeça, faz todo sentido. A forma como a personagem de August, ela conta sobre a experiência dela, ela reflete sobre os tempos bons que passaram, mas que acabaram e que ainda mexem com ela, é extremamente parecida com a Kelly contando sobre como foi se envolver com ele e como é agora viver sem ele na vida dela. É perfeito. Não vou dizer que a leitura é uma das mais fáceis. Eu, particularmente, demorei coisa de umas 2 semanas para ler esse livro. Porque, enfim, eu acho que existem outras questões que afetam, mas principalmente por ser uma leitura um pouquinho mais densa. Afinal de contas, os personagens vivenciam muitas coisas difíceis na vida deles, eles são muito quebrados. E aí, aos poucos, eles vão se envolvendo. Então, não é uma coisa rápida, não é um romance que se constrói rapidamente. E mesmo depois, assim, quando acontece o que a gente meio que já espera quando lê o livro, você também fica com receio de terminar o livro e descobrir o inevitável no fim, sabe? Acho que o máximo que eu posso dizer aqui é que esse não é um romance fofinho pra você ler e ficar feliz no final, com o coração quentinho. Não, é um livro que você termina se perguntando por que você começou. E por isso eu acho que combina tanto com a música, porque essas páginas estão muito mais relacionadas à saudade e à nostalgia e a sentimentos que tiveram que ser enterrados, de certa forma, contra a vontade, do que um romance que deu super certo no final e que eles viveram felizes pra sempre. Então, não é pra qualquer um. Leia se você estiver bem mentalmente falando. Eu acho que eu não estava preparada pra ler, mas a minha experiência foi boa. Eu gostei. Eu espero de todo o coração que eu tenha plantado uma sementinha aí dentro do seu coração e tenha te deixado com curiosidade para entender e conhecer um pouquinho mais da história. Espero de verdade, porque esse livro não é um livro conhecido e não é um livro muito falado, mas ele tinha que ser muito falado, porque assim, pensando na obra de arte que é isso aqui, na minha cabeça tinha que ser muito mais panfletado do que os livros da Colleen Hoover. Se der ruim, cancelem. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. É o meu primeiro vídeo indicando livros aqui, então eu espero de verdade que tenha sido certo. Eu não sei vocês, mas pra mim essa coisa de linkar uma música com a história de um livro faz muito sentido, porque afinal de contas, ambos contam situações. Então é assim muito interessante trazer uma junção pros dois. E se você já tiver lido o livro, eu te convido agora a ouvir essa música com ouvidos mais atentos pra letra. Porque se você parar pra pensar, gente, você relaciona com a história. Não tem como. Se você tiver gostado desse estilo de vídeo de trazer uma música e uma recomendação de um livro, por favor, comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no privado falando sobre, porque eu tenho certeza que tem muitas outras histórias de livro que a gente consegue linkar com músicas. Então, quem sabe, futuramente eu posso trazer mais vídeos assim. Obrigada por ter ficado até o final. Tchau!